em pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Cantemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da nossa salvação. Nossos fiéis. Vai cantando, vinde. Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Celebramos hoje a festa de Pentecostes, originalmente uma festa judaica. 50 dias após a Páscoa, os judeus se reuniam para celebrar Pentecostes, que naquela ocasião, uma festa para agradecer a Deus pela produção agrícola, né, pelos grãos, né, a produção ligada à agricultura, os grãos de cevada, os grãos de trigo, e aí agradecer-se a Deus pela colheita, não é? Dando glória a Deus, acreditando na intervenção divina, né? Na chuva que rega a terra, não é? Na questão do tempo, não é? Do solo. Então era esse louvor que se prestava a Deus. Do século I em diante, é transformado então nessa festa de Pentecostes que nós conhecemos hoje. Não mais para agradecer a colheita, mas associada, não é, à aliança do Sinai, à constituição, não é, do povo de Deus. Então, desde o século I que nós celebramos essa festa desta forma. Pentecostes significa a nova aliança que Deus constitui, estabelece com o seu povo. Aquela primeira aliança, aquela aliança estabelecida através de Moisés, tem o seu valor, tem a sua importância, mas é como que uma aliança imposta. É uma aliança meia fria, porque marcada em tábuas de pedra, necessitando de alguém que se coloca como intermediário, no caso Moisés,
para que depois essa palavra chegue até os filhos de Deus. A lei no Espírito Santo, segundo Lucas, não existe mais essa necessidade de intermediários, de atravessadores. A lei do Espírito Santo, segundo Lucas, o evangelista Lucas, Deus escreve em nosso coração, em nossos corações, a sua lei, a sua aliança. Não é mais algo frio, não é mais escrito uma pedra, mas assim, no nosso próprio coração. Deus mesmo tem um contato íntimo conosco, e não será mais dado de fora, mas implantado dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus, a sua lei, a sua vontade. Que bonita a manifestação do Espírito Santo ao longo da Sagrada Escritura. Por mais que por algum tempo tenha ficado esquecido, pela igreja, esquecido por nós, o Espírito tem o seu valor, o Espírito Santo tem a sua importância. Nós precisamos entendê-lo como a força de Deus. Quem é que pode com a força de Deus? Quem é que pode, pessoal? Quem como Deus, Quem é que pode com essa força de Deus? Pois ninguém também pode com o Espírito Santo. Se estivermos cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo, não existe mal nenhum que possa nos vencer. Amém, pessoal? Nenhum mal poderá nos vencer se estivermos cheios, marcados, repletos desse Espírito. Antes de toda a ação criadora, ele pairava, como que chocando esse momento da criação. Por meio dele surge o primeiro homem, porque é o sopro divino, é o sopro de Deus, soprou o barro, fez surgir o homem. Então o Espírito Santo colabora nesse momento, traz do barro a existência do humana, o homem, a sua vida. O Espírito Santo que anima os patriarcas, inspira os patriarcas a trabalhar junto ao povo de Deus. O Espírito Santo que ilumina o caminho dos profetas, homens de Deus, convocados por Deus, para levar a sua mensagem, a sua palavra. O Espírito Santo ilumina a caminhada desses profetas. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que com a sua semente, adentra o ventre de Maria e faz nascer, faz com que se encarne o Filho de Deus. O Espírito Santo que invade esse mesmo túmulo do Filho de Deus, quando a derrota estava assim como que anunciada, e traz novamente esse filho da morte para a vida. Por isso a palavra vai dizer em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. O Espírito renova todas as coisas, renova o nosso interior, renova a nossa fé, renova a nossa vida, aviva-nos, ainda que estejamos mortos, ainda que estejamos sem esperança, ainda que estejamos presos a uma tristeza, a uma dor, o Espírito Santo aviva-nos, apresenta-nos novamente diante do Pai. Ele que une perfeitamente o Senhor Jesus à pessoa do Pai, uma união marcada pelo amor. O Espírito une pelo amor, é um relacionamento marcado pelo amor, e esse amor é promovido pelo Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é o amor, é uma linguagem que todos conhecem. Quem é que não conhece a linguagem do amor? Essa é a linguagem do Espírito Santo. Todos podem compreender a linguagem do Espírito Santo. O que talvez não entendamos é uma linguagem marcada pelo individualismo, é uma linguagem marcada, pelo egoísmo, é uma linguagem marcada por contendas, por intrigas, por ódio, rancores, divisões. Essa linguagem é da compreensão de poucos, porque não é a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é o amor. A igreja, ela nasce missionária por causa desse amor manifestado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, em seu amor, entrega-nos o Filho.
O Filho, em seu amor, contaminado por esse amor do Pai e do Espírito, doa-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, desta forma, anima a comunidade, anima a igreja, anima o povo de Deus, renova a cada instante o povo de Deus nessa mesma fé, nessa mesma comunhão. Assim como a palavra diz que nós formamos um só corpo, não existe formação de um só corpo com separações, com divisões, com intrigas, com individualismo. Que corpo único é esse, marcado por divisões? Não existe. Então, dizer que o Espírito Santo agora, na ausência do Senhor Jesus, simboliza a nova lei, a lei do amor, a lei de Deus implantada, marcada em nossos corações, significa dizer também que quem não tiver esse Espírito não pertence ao povo de Deus. Diga para essa pessoa que está aí do seu lado: se você não tiver o Espírito, se você não for contagiado pelo Espírito, você não pertence ao povo de Deus. É sério, meu irmão. A questão do Espírito é uma coisa séria, viu? Ou você tem esse Espírito, ou você abre espaço aí em seu coração, em seu corpo, para que ele possa pousar, habitar, se manifestar em você, mover em você, ou você está fora desse povo de Deus. Por isso mesmo, nós dizemos, aquele que não tem o batismo, não é consagrado a Deus, não é considerado filho de Deus. E justamente no batismo, somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E no Espírito Santo. Depois o sacramento da crisma vem renovar, mais uma vez, essa presença do Espírito Santo no homem, em cada um de nós. Veja a importância do Espírito, a força de Deus derramado no seio da humanidade, o poder de Deus, o hálito, o sopro de Deus derramado sobre os seus filhos, sobre toda a humanidade. Veja o que a palavra vai falar a respeito do Espírito. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito, todos os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito, não guiados por contendas, não guiados por intrigas, não guiados pelo individualismo, por ciúmes, por separações, por atritos. E quantas famílias não são marcadas por esses sinais, sim ou não? É uma brigaiada, é uma falta de compreensão, uma falta de entendimento, falta de unidade, ninguém se entende, todo mundo gritando. A ausência imediata do Espírito Santo, pessoas vazias do Espírito Santo, pessoas vazias de uma santidade promovida pelo Espírito Santo, pessoas vivendo ainda o tempo de Babel, o tempo da separação, o tempo do não entendimento, o tempo da contenda, o tempo das brigas, das intrigas. A comunidade, então, precisa ser animada por esse espírito de unidade, por esse espírito de amor. E aí, na Sagrada Escritura, o fogo simboliza, são sinais desse espírito, a tempestade é sinal desse espírito, o vento é sinal desse espírito. São os sinais do Espírito Santo presente na Sagrada Escritura, que se manifestou em Pentecostes como que em bolas de fogo caindo sobre o povo. Por que nós comentamos, quando falamos do Espírito Santo, em línguas, falar a língua do Espírito, falar novas línguas? Por que essa necessidade? Porque a grande preocupação do Espírito Santo é promover a unidade, é promover a comunhão, é reunir o rebanho em torno do Criador. É a grande preocupação do Espírito Santo, em renovando-nos, em santificando-nos, reunir diante do Pai. Essa é a grande preocupação. Então, falar
em novas línguas, colocar a língua como necessária ao lembrar do Espírito, significa dizer que eu possa compreender o outro e que o outro possa me compreender. Significa dizer que eu possa me relacionar com o outro, que o outro possa relacionar-se comigo. Significa dizer que eu saia do meu mundinho, da minha vidinha, do meu guetinho e possa ir ao encontro do outro. Essa é a linguagem do Espírito Santo. É isso que se traduz uma linguagem de amor, onde eu rompo, né, com o meu individualismo e vou ao encontro de outras pessoas. Porque por mais que eu seja um brasileiro, por mais que eu encontre um nigeriano e não conheça a sua língua pátria, a língua da sua terra, pela linguagem do amor, por essa saída, por esse encontro, por essa chegada, haverá um entendimento. É a linguagem do amor. Eu saí, eu me coloquei à disposição. O que São Paulo coloca aí na questão de Coríntios? São Paulo enxerga 2 Coríntios, não é? A primeira comunidade, no início, nos primórdios, uma comunidade marcada pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim a unidade, aí sim o entendimento, aí sim a paz. As pessoas recebiam os dons e colocavam os dons a serviço uns dos outros. Ninguém estava preocupado consigo mesmo. Ninguém estava com segundas intenções. E o que São Paulo vai enxergar depois, em um certo tempo, nessa mesma comunidade? As contendas, as intrigas, o individualismo. Os dons já não eram mais colocados à disposição da comunidade. As pessoas recebiam, tinham determinadas capacidades, mas guardavam para si mesmas e não apresentavam, não colocavam à disposição de um todo. Aqui o Espírito Santo foi embora. Quantas e quantas vezes eu tenho que falar que Deus trabalha no coletivo e não no individualismo. Deus quer salvar a todos, somos filhos de Deus, somos comunidade de Deus. Quando que o homem pensa em trabalhar no particular, eu quero reter para mim, eu quero permanecer com esses dons apenas para o meu uso, aqui o Espírito Santo desaparece, aqui o Espírito Santo foge, aqui é uma comunidade que não apresenta mais nenhum sinal desse mesmo Espírito. Essa é a grande crítica de São Paulo. Ele acaba conhecendo 2 comunidades, uma no início e outra no final, né, de sua caminhada, quase ali pelo término de sua caminhada. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não peca. A impossibilidade do homem nascido do Espírito Santo de Deus de pecar. A palavra está dizendo, aquele que realmente tem o Espírito Santo, esse é incapaz de pecar. Continuando, ela diz assim, porque o germe divino, o germe, aqui, né, um outro nome dado ao Espírito, o germe divino reside nele. Esse germo divino significa santidade. Se esse germo divino, que significa santidade, habita em nós, esse homem é incapaz de pecar. Amém, pessoal? Esse homem é incapaz de pecar. E o que dizer então de Romanos 5,5? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um amor que nos fortalece, um amor que nos anima, um amor que nos impulsiona para a missão. Olhe para a comunidade. Olha para a comunidade antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Olhe para a comunidade antes de receber o Espírito e depois que recebe o Espírito. O que era essa comunidade? Trancados, com medos, inseguro, não é? A missão parece que tinha ali acabado, uma sensação de derrota, desânimo, por que não dizer, né, olhando para esse mal do contemporâneo, depressão. Estava lá, inseguros. O que Jesus faz? E soprou sobre ele e disse,
Soprou sobre eles e disse. Vocês estão prestando bem atenção, né, no evangelho que a gente está proclamando. O pessoal de casa deve ter respondido, né? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então passa a borracha, faz de conta que eu estou perguntando agora. Soprou sobre eles e disse: acabou o medo, meu irmão, minha irmã, acabou o temor, acabou o pavor, acabou a depressão, acabou a tristeza, acabou o desânimo, acabou o que você queira que acabe. Terminou tudo, né? O Espírito Santo renovou. Eis que faço nova todas as coisas. Renovou tudo. É um novo homem, fortalecido pela força de Deus, a força do alto, pelo poder de Deus. Que agora, depois, animado pelo Espírito, vai dar continuidade sim a essa missão, a essa evangelização, vai levar esse amor adiante, vai levar a palavra de Deus adiante, porque está animado de uma vez por todas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.